Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ele descreve uma regularidade que sempre vai acontecer num triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo é esse que tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. E essa regularidade descreve sobre os comprimentos dos lados do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a gente nomeia os lados desse triângulo. Os ângulos que formam esse ângulo de 90 graus perpendicular chamam cateto. Então, eu tenho esse aqui é um cateto, esse aqui é o outro cateto. O lado que está oposto na frente do ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Então, o que Pitágoras descobriu? Uma regularidade é uma coisa que sempre acontece. Que o valor da hipotenusa ao quadrado sempre vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se você aplicar essa regularidade, quando você conhece um dos lados do triângulo retângulo, você pode descobrir qualquer outro. Em qualquer circunstância em que você consiga identificar um triângulo retângulo, você pode determinar um desses valores. Então, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, aqui tá o ângulo de 90 graus. Aqui mede 3 centímetros. Aqui mede 4 centímetros. E eu quero determinar esse valor, que eu chamo de x, eu aplico o teorema. Então, o que eu tenho nesse teorema? Que a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Primeiro, eu tenho que identificar, né? Então, esse lado aqui tá na frente do ângulo de 90 graus oposto, vai ser a hipotenusa. Esses dois formam um ângulo, então, cateto, cateto. Depois que eu identifico os valores, eu substituo na fórmula esses valores. A hipotenusa é x, eu tiro o h. Um cateto é 3, vai ficar 3 ao quadrado, c ao quadrado, mais o outro cateto é 4, tiro o c, põe o 4. Resolvo as potências. É uma igualdade e tem letra, né? Tem a incógnita, então é uma equação. Depois resolvo essa soma. Isolar o x está aqui numa potência, operação inversa da potência raiz. Não preciso pôr mais ou menos, porque é um comprimento, então só o valor positivo. X igual a 5, então tem comprimento de 5 centímetros. Outro exemplo agora. Eu tenho um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, dois lados perpendiculares. Eu quero determinar o comprimento desse lado aqui. Então, se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Tenho que identificar os elementos do triângulo. Então, oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Os lados que formam o ângulo de 90 graus aqui são os catetos. Agora, eu vou substituir hipotenusa 13, um cateto x, o outro cateto 12, os catetos não tem nenhuma ordem, tá? Resolver as potências, igual uma expressão numérica, né? 13 vezes 13 e 12 vezes 12. Agora, eu quero determinar o x, eu tenho uma equação, é uma equação de segundo grau incompleta, só tem uma incógnita, então eu posso isolar ela, que é o jeito mais fácil. Vou primeiro passar o 144 do segundo membro para o primeiro membro. Ele está numa adição, então ele vem para a operação inversa, subtração.
5, 25. Agora, para isolar esse x no segundo membro, ele tá numa potência ao quadrado, então, o contrário da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5, x igual a 5. Então, o comprimento ali é de 5 metros. Como os outros lados estão em metros, esse aqui também fica 5 metros.